ex-goleiro Bruno Fernandes, condenado, ele tem 41 anos, cumpriu a condenação, atualmente ele joga no futebol amador. Ele disse agora, numa entrevista, que pretende ingressar na política após se aposentar dos gramados e concluir o cumprimento da pena, porque ainda tem um restinho de pena que ele cumpre em semiaberto, e essa pena que ainda tem 8 de janeiro de 2031 vai ser o final da pena. A partir disso, ele vai ser candidato. E não bastasse essa fala, ele disse que não tem como não ser um candidato da direita. É um dos destaques do MD News de hoje. Olha só, a gente está no nosso Instagram, @portal MD News. Goleiro Bruno articula a candidatura após cumprir pena e afirma: não tem como não ser da direita. Essa entrevista foi dada à rádio Itatiaia, a rádio mineira ali. Ele falou também que pretende iniciar a trajetória política na cidade natal dele, que é Ribeirão das Neves, na região metropolitana da capital mineira. E aí foi quando ele disse essa frase, que não tem como não ser de direita. É brincadeira, né? E o pior, ainda tem gente que vai votar nesse cidadão. Ainda tem gente que para eleger isso. Vamos comentar com o Gesualdo Almeida e a Jess Peixoto? Jess, quero começar com você, porque tem coisa assim que me deixa até entalada. Totalmente desnecessário e triste para o nosso país. E, Márcia, como você bem colocou, o mais triste não é só que ele provavelmente teria votos, é que ele provavelmente venceria o pleito, porque o brasileiro tem memória curta e perdão qualificado. Por mais que ele tenha ali, nesse cenário hipotético cumprido, a gente precisa lembrar por que ele foi preso, uma violência, um caso grave ali contra uma mulher. E muitas das vezes nós vemos um esquecimento fácil. É só olharmos para o período recente, figuras que foram presas por operação de combate à corrupção e já voltaram aos cenários em que cometeram esses delitos. Então, a memória do brasileiro, a de esquecer, a de olhar para a figura, para olhar para a fama, ser um goleiro que teve aí uma importância para o futebol, faz com que muita gente se esqueça e vote até na brincadeira, ignorando o quão violento é este voto e o quão significativo do país, que constantemente nos distanciamos de ser, o goleiro Bruno está. Então, é muito triste toda essa situação. Eu não acho que ele será de direita nem esquerda. Eu acho que ele deveria ficar à parte e não ser candidato de forma alguma. E ninguém deveria votar numa pessoa assim. Seria até um insulto, né, ele dizer que não tem como ser de direita. Os de direita ficam, meu Deus do céu, né? Conheço alguns aqui que estão no estúdio, por exemplo, que estão falando, pelo amor de Deus. Não, né? Agora, gente, eu estava lembrando da entrevista do filho da Elisa Samúdio. Apesar de tudo, ele nunca recebeu um tostão de pensão. Tipo, o goleiro Bruno deve milhões de pensão. Aí ele disse, olha, eu perdoo a dívida do meu pai caso ele conte o que aconteceu de fato com a minha mãe, com a Elisa Samúdio. Só que isso nunca vai acontecer, né, Gesualdo? Nunca vai acontecer. Até hoje ele nega que tenha ocorrido o crime, que ele tenha sido um dos partícipes, ou pelo menos o mentor dessa atividade delituosa. Ele não vai confessar nunca, é próprio da covardia do crime que ele cometeu e da pessoa que ele é. Eu quero ser romântico, eu quero ser mais inocente e acreditar que ninguém vai dar voz a esse cara, que não vão dar um espaço partidário para ele. Quando a gente olha para a história da política, quando a gente vê que, por exemplo, José Dirceu voltou à cena, quando a gente vê que Eduardo Cunha volta à cena, que Fernando Collor foi tantas vezes reeleito, quando a gente vê tantas atrocidades cometidas, eu quero crer que esse crime de tanta envergadura que teve, que tamanha repercussão, e pelo tipo de crime que é, com grande violência, esse cara não pode ser nenhum candidato, seria um tapa na cara da população. É verdade, nós já temos exemplos assim. Recentemente, no Rio de Janeiro, tentei lembrar que o nome agora, um irmão de um grande traficante, era presidente do PSDB numa cidade. E ele tinha grande projeção política. Mas isso eu quero crer que é um caso isolado. Não acho que a população abraçaria o Bruno, principalmente pela crueldade do seu crime, pela covardia que foi esse crime. Seria a falência total do sistema democrático brasileiro aceitar que um cara desse fosse candidato, o que dirá eleito. Obrigada, Jess e Gesualdo, pelas análises.